do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal AD Betel PE. Eu sou o evangelista Flávio Henrique e iremos iniciar mais um vídeo aula sobre a lição deste trimestre que tem por tema principal o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Antes de iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de fazer dois pedidos. O primeiro, a você que já é inscrito em nosso canal, para que você possa compartilhar esta videoaula com amigos, colegas e familiares. E você, meu segundo pedido é a você que ainda não é inscrito, para que você possa clicar neste sininho aí do lado direito do seu vídeo, para que você venha receber as notificações quando publicarmos vídeos em nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez podermos ensinar da sua poderosa palavra. Quero agradecer a confiança do nosso pastor presidente, pastor André Barbosa, e quero mais uma vez enviar um abraço para o amado pastor, juntamente com o pastor Manuel Rodrigues, que é coordenador das escolas bíblicas dominical. Meus irmãos, nesta lição, estamos na lição de número 5, que tem por tema a pia de bronze, lugar de purificação. O nosso textuário dessa lição está no livro de João, capítulo de número 15 e versículo de número 3. Vamos ler. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Na verdade prática nos diz, a pia de bronze é um símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Amados irmãos, sabemos que o nosso Deus é um Deus santo. Isto é uma característica clara que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento encontramos na palavra de Deus. Quero mencionar aqui dois versículos que falam sobre esta característica de nosso Deus, que o primeiro está no livro de Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 3, e o segundo que está no livro de Apocalipse, capítulo 4 e versículo de número 8. Vamos fazer a leitura desses dois versículos. Isaías, capítulo 6, versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amados irmãos, nós seres humanos temos, ou muitas vezes seguimos, as características de pessoas que estão ao nosso redor e que juntos iremos exercer uma função ou iremos fazer uma tarefa. Um exemplo simples é que se passarmos um período com uma pessoa que seja extremamente organizada para a realização daquela tarefa, nós nos adaptamos para também sermos organizados para que no fim daquela tarefa venha a ter as características comuns entre quem está envolvido na tarefa. Assim também eu posso dizer que é na casa do Senhor. Para trabalharmos na obra de Deus, devemos seguir essa característica do nosso Deus, que é a santidade. Vejamos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e versículo de número 16. Vamos ler. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O objeto em estudo nesta videoaula é a pia de bronze que nos aponta a doutrina da santificação. E veremos isto no decorrer desta videoaula.
Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está descrita em 3 livros diferentes. Primeiro, em Êxodo capítulo 30, versículo 18 a versículo 21. Logo após, capítulo 40 do mesmo livro, do versículo 30 ao versículo 32. Logo após, iremos para 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 11, e passaremos novamente para Efésios, capítulo de número 5, versículo 26 e versículo 27. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Êxodo capítulo 30, versículo 18. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe serás por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Êxodo capítulo 40, versículo 30 ao 32. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus irmãos, quero vos dizer que estamos tendo o privilégio, neste trimestre, de entrar no tabernáculo, onde vimos na lição de número 2, entrando no tabernáculo, o pátio, que este acesso que levava à presença de Deus era algo restrito apenas para aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Mas quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, nos dando acesso a Deus, conforme está Mateus capítulo 27, versículo 51. Na aula anterior, aprendemos com nosso amado auxiliar Sérgio Lima que o altar do holocausto apontava para o Calvário, ou seja, para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, conforme está em João capítulo 1, versículo 29. Nesta videoaula, iremos perceber que a pia de bronze apresenta um simbolismo de limpeza e pureza, que vem nos conscientizar que devemos ter uma vida espiritual pura, como também nos despertar da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa diante de Deus e de forma exemplar diante dos homens. Vamos adentrar no primeiro ponto da nossa lição, que fala a pia de bronze, a importância da santidade. Leamos o que está escrito no primeiro subtópico deste primeiro tópico. Acompanhe comigo em sua lição. O objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. Os sacerdotes se sujavam com sangue quando ofereciam os sacrifícios no altar de bronze, e quando entramos no pátio do tabernáculo, vimos que após este altar se encontrava a pia de bronze, que em seu interior havia uma água limpíssima, para que no término da ministração do sacrifício expiatório e antes da entrada no lugar santo, era necessário que os sacerdotes
eles lavassem as mãos e pés e trocassem de roupa. A água tinha o papel de limpar os sacerdotes do sangue e vísceras. Ora, eles não poderiam entrar no lugar santo e no santo dos santos com essas manchas ou com essas sujeiras agarradas neles. Veja que no segundo subtópico nos enfatiza que se assim eles fizessem, eles suas vidas correriam risco. Acompanhe comigo no segundo tópico deste primeiro tópico que está assim escrito. Ao entrarem no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se antes. O sacerdote ele não tinha escolha. Para entrar no tabernáculo era necessário ele atentar a esta exigência, pois para entrar na presença de Deus não poderia estar sujos ou com manchas do pecado. Este ato é conhecido como o rito da lavagem da purificação, pois as águas encontradas na pia de bronze eram águas que purificavam. Veja que após se lavarem, os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus, ou seja, eles estavam purificados. E talvez você me pergunte agora, e hoje, com que eu posso me purificar para entrar na presença de Deus? Eu não vou te dar essa resposta, porque o apóstolo Paulo já deixou escrito lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 e versículo 27, essa resposta. Acompanhe comigo esta leitura. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. As águas representam hoje a palavra de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, pode lavar suas mãos e seus pés com esta água que é a palavra de Deus. Vejamos Salmo 119, o verso 9, o que está escrito. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Assim como os sacerdotes tinham o dever de viver purificados, a pureza faz parte da nossa vida. E este é o ponto central de nossa lição, que diz assim: fomos chamados a viver uma vida de pureza. No terceiro subtópico deste primeiro ponto ainda está escrito assim: viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Pode até ser redundante falar, mas é importante frisarmos que devemos ter uma vida santa, uma vida pura. Só assim poderemos estarmos verdadeiramente trabalhando para o Senhor e trabalhando na sua obra. Como diz a síntese desse primeiro subtópico, a pia de bronze aponta para a santidade da vida cristã. A nossa vida tem que ser pautada, tem que ser levada, tem que sempre que estar direcionada à santificação, à santidade. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que fala a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. No primeiro subtópico deste segundo tópico está escrito, e eu peço que você acompanhe comigo em sua lição. Assim está escrito: ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Quando lemos o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, percebemos que através do sangue de Jesus fomos lavados para a santificação e justificação. Vamos ler esse versículo. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Talvez
meu irmão, minha irmã, você tenha repetido essa frase sem muitas vezes entender o sentido dela. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas, a partir desta videoaula, você tem propriedade e entendimento de afirmar isso. Hoje, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Além de justificados para viver uma vida em santidade. Ainda gostaria de destacar algo que está escrito no final deste primeiro subtópico. Acompanhe comigo em sua lição. A palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. Gostaria que os irmãos entendessem que, ao lavar as mãos, os sacerdotes revelavam o estado daquelas pessoas que ofereceram os sacrifícios. As águas limpíssimas da pia de bronze, elas transpareciam a sujeira a sujeira do pecado que havia nelas. Há uma tipologia aqui. O imenso poder da palavra de Deus revela a verdade em nós. Quando lemos a palavra de Deus, percebemos que sem Jesus estávamos cobertos de sujeiras do pecado. E com a atadura nos olhos, não enxergávamos que havia uma urgência da necessidade de libertação. Mas a palavra de Deus nos alcançou. Mas a palavra de Deus hoje nos faz liberto, como está escrito também em João, capítulo de número 8, versículo de número 32, que nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus revela as sujeiras do pecado em nossa vida. As sujeiras antigas do pecado não têm mais poder sobre a minha vida, sobre a tua vida, meu irmão. As sujeiras velhas ficaram no passado, pois em Cristo tudo se fez novo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Hoje somos de Deus. Hoje pertencemos a Deus. Somos ovelhas do Senhor, conforme está escrito no final do segundo subtópico. Leia comigo. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão, tanto na área espiritual quanto na área moral. Somos de Deus e ovelha do seu rebanho. Meus irmãos, glória a Deus por o que já estamos aprendendo até o momento. E se você está gostando dessa videoaula, eu peço, não esqueça de compartilhar com os seus irmãos, de divulgar esta videoaula, que também é a proclamação da palavra de Deus, é um ensino da palavra do Senhor, que é uma semente que vai ficar enraizada em nosso coração para que venhamos a cada dia fazer prática dela. Não se esqueça, compartilhe em nome de Jesus. Vamos voltar agora para a lição. Lendo um trecho que está no segundo subtópico deste segundo tópico ainda, eu gostaria que você acompanhasse comigo em sua lição. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Logo abaixo tem assim escrito: de igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente por nós. Através do sacrifício, ou através dos sacrifícios oferecidos no altar do holocausto, o pecador recebia a remissão dos seus pecados, ou seja, o animal recebia o castigo que o pecador merecia para perdão dos seus pecados. Nas lições anteriores, vimos que nos dias atuais não necessitamos mais oferecer animais para sacrifício para que o nosso pecado venha a ser remido. Mas hoje, pois Cristo, Ele deu a si mesmo pelos nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar. Podemos citar aqui 2 versículos da palavra de Deus que nos deixa claro. O primeiro em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. E eu queria um versículo que está fora da lição, mas que você também serve de subsídio para você, que está em Isaías, capítulo 53, versículo 4, versículo 5. Vamos fazer a leitura desses 2 versículos. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A síntese do tópico 2 diz que a pia de bronze remonta à ideia de purificação e de juízo. E antes de passarmos para o terceiro tópico desta lição, gostaria de ler no livro de Ezequiel. Leia comigo. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de toda a vossa imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que em cada um de nós, meu irmão, minha irmã, surja a responsabilidade de vivermos uma vida santa diante de Deus, uma vida pura. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Somos regenerados pelo Espírito Santo e hoje Ele faz morada em cada um de nós. E através dessa palavra já quero adentrar no terceiro tópico de nossa lição, que fala dois aspectos do rito da lavagem dos sacerdotes. Acompanhe comigo o que está descrito no primeiro subtópico desse terceiro tópico. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar as mãos e pés. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. No início de suas chamadas, os sacerdotes, para serem consagrados, tinham que se banhar completamente com essas águas. Arão e seus filhos lavaram todo o seu corpo para se tornarem aptos para o exercício sacerdotal. Mas eu expliquei no início dessa videoaula que após os sacerdotes ministrarem o sacrifício no altar do holocausto, eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés com as águas que estavam na pia de bronze, para se limparem daquelas sujeiras que ficavam agarradas em seu corpo após o sacrifício expiatório que ali acontecia no altar do holocausto. E veja que podemos atrelar o que está escrito no segundo tópico da nossa lição. Acompanhe comigo. No dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo era apenas das mãos e pés, conforme Êxodo 30, 19. Mas, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato de Espírito que opera em nós a santificação. Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1, para entendermos o que esses dois tópicos estão nos dizendo. Vamos fazer a leitura. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O banho completo simbolizava, meus amados irmãos, a obra regeneradora do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo entrava em ação para que eles viessem ser aptos para poder trabalharem na obra do Senhor.
E o ato que eles tinham de lavar as mãos antes de entrar no tabernáculo também nos traz um simbolismo de santificação, ou um simbolismo de santidade, de pureza. Entendemos aí, meus irmãos, um ensinamento prático para nossas vidas, que para fazermos a obra de Deus devemos estar completamente lavados, ou seja, completamente limpos das sujeiras do pecado. Vale salientar que esta limpeza nos dá a responsabilidade de dia após dia fazermos ou praticarmos o exercício de lavar as mãos, ou seja, nós devemos a cada dia buscarmos a santidade, buscarmos ser santos perante o Senhor, regenerados pelo Espírito Santo e a cada dia mais e mais buscando a santidade. Nós, obreiros, os dirigentes ou líderes de qualquer departamento, não podemos fazer a obra de Deus sem antes passarmos por esta regeneração e vivermos uma vida em santidade. A pena do pecado Cristo nos livrou. A palavra nos trouxe a revelação que precisávamos para enxergar a sujeira que estava do pecado em nossas vidas. Mas o compromisso de uma vida irrepreensível, a responsabilidade de uma vida santa é nossa. Nós devemos buscar a santidade e termos uma vida exemplar aqui nesta terra. Vamos buscar a santidade, porque, irmãos, sem santidade a palavra de Deus já nos diz, não veremos a Deus. Vamos ler isso, Hebreus capítulo de número 12, versículo 14. Acompanhe essa lição, acompanhe essa leitura comigo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você, assim como eu, sonha em um dia ver ao Senhor, de um dia estar ao seu lado, no reino dos céus, nós devemos aqui na terra fazer diariamente um simbolismo, claro, uma forma figurativa falando, a prática de lavar as mãos e lavar os pés. Na prática de nos purificarmos de todos os vestígios que o pecado ainda quer, as sujeiras que o pecado ainda quer deixar agarrados em nós. O velho homem deve morrer, o velho homem deve ficar no passado. Nós somos nova criatura, nós somos povos de Deus, nós somos pessoas que somos semelhantes a Ele e podemos viver uma vida santa aqui nesta terra. Busquemos a santidade para um dia vermos o nosso Senhor. A síntese desse terceiro subtópico nos diz: uma lavagem completa e outra progressiva aponta para os dois aspectos da santidade, a completa e a progressiva. Qual é a santidade completa? A santidade que recebemos através da regeneração do Espírito Santo. Sabemos que quando aceitamos Jesus como Salvador, fomos justificados, fomos regenerados. Mas o terceiro passo para a salvação é a santificação. Nós devemos ser santificados, ou seja, estarmos buscando a santificação. Que, irmãos, esta aula sirva para despertar em mim, em você, em nós, em cada um de nós, o desejo de a cada dia buscarmos mais intimidade com o nosso Deus. Buscarmos mais, ter o privilégio de senti-lo, Ele em qualquer hora, em qualquer lugar. E claro, irmãos, sermos santos, porque estamos ligados a um Deus que é santo. Concluímos aqui mais um estudo sobre a lição deste trimestre, o tabernáculo, a obra, símbolo da obra redentora de Cristo. Hoje na lição de número 5, que fala a pia de bronze, lugar de purificação. Continue acompanhando os nossos vídeos no nosso canal, AD Betel PE. Quero te convidar também para você, meu irmão, minha irmã, fazer parte, ser um aluno cadastrado em nossa escola bíblica dominical, que é todos os domingos, às 9h30 da manhã, em qualquer uma de nossas congregações, qualquer uma de nossas igrejas, Assembleias de Deus Betel. Convido você, venha fazer parte deste grande trabalho, que é um trabalho que nós vamos crescendo na graça e também no conhecimento. Estendo nesse momento um abraço para o meu amado pastor Rodrigo César, que juntamente comigo dirigimos aqui
Escola Bíblica Dominical do nosso Templo Sede. Convido você, venha fazer parte também, venha fazer uma visita em uma das nossas congregações. Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por todo o trabalho realizado neste dia. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo ensino que foi dado nesta videoaula. Senhor, que possa alcançar os corações de todos aqueles que irão assistir. Que possamos, ó Deus, guardar todas as tuas palavras, teus ensinamentos em nosso coração, para que venhamos fazer prática dia após dia. Que venhamos, ó Pai, a cada dia buscarmos ser santos, porque aprendemos hoje que é uma característica tua. Obrigado, Pai, por continuar abençoando as nossas vidas. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima.